Senhor, amém? Pode se assentar. Que bom estar aqui, que bom louvar o Senhor mais um domingo, mais um dia. Quem está feliz aí? Eu estou muito feliz. Eu entro aqui, eu estava louco que começasse logo o culto, para começar a louvar. Tem dia que a gente está mais sedento, é ou não é? A gente tem mais sede, mais vontade. Eu estava assim hoje de manhã, meu Deus, que comece logo o culto. Que possa começar logo às 9, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, para que Deus conduza esse momento. Quero fazer uma reflexão com vocês. E peço que você ore pelo culto, ore pela mensagem, ore por tudo que envolve o culto, porque em tudo Deus fala conosco. Você pode dizer amém? Não sei você, mas eu escuto muito Deus no louvor. Eu não escuto só a música, eu escuto a palavra, eu identifico Bíblia nas canções e sou edificado, sabe? Então, tudo que envolve o Senhor, eu estou aprendendo, buscando, recebendo sempre no Senhor. Você pode pôr um pouquinho mais de retorno aqui, Luiz, por favor? Obrigado. Eu quero orar aqui, quero orar por esse momento, por esse tempo, para que Deus possa conduzir esse momento, que eu não venha dar nenhuma opinião minha, né? Eu sempre peço isso ao Senhor, que eu suba no altar, que eu não venha dar opinião minha, mas que seja o Teu Espírito Santo, a Tua palavra revelada, para que eu seja edificado e também a igreja seja edificada, amém? Então ore comigo nesse sentido, vamos orar com esse mesmo propósito? Feche suas olhos, vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por mais um domingo na Tua presença. Pai, queremos, Senhor, que a Tua palavra rema venha a ser revelada. Pai, nós conhecemos a palavra Logos, conhecemos a história, conhecemos os versículos bíblicos, mas há sempre algo mais por trás. Há sempre algo mais que só o Teu Espírito pode nos fazer entender e alcançar. E é isso que nós pedimos essa manhã, para que todos possam receber uma revelação plena, direta, que venha a ser um combustível eterno, que nos guie, que nos venha a balizar em nossas vidas, para que possamos Te servir com excelência, Pai, em que em tudo em nossas vidas, em todos os passos, atitudes e ações, possamos revelar o Teu amor, a Tua grandeza e a Tua palavra impressa em nossas vidas, Pai. Portanto, conduza, pela Tua graça e misericórdia, mais uma vez, este culto, esta mensagem, que todos nós sejamos impactados, abençoados e edificados no nome de Jesus. Amém? Então dê um aplauso bem forte ao Senhor, glorificando a Deus. Aleluia. Eu estava ontem meditando em um versículo, eu estava ouvindo alguma coisa e eu lembrei, ouvi a palavra de um versículo chamando quem é este? Quem é este que faz o mar se acalmar? Lembra daquele versículo? E comecei a lembrar de outros versículos e comecei a entender que existem dois grupos de pessoas na Bíblia. Faça comigo, dois grupos, duas frases. De novo, dois grupos, duas frases. E esses dois grupos é muito fácil de entender. Só que essas duas frases definem dois destinos. Vou repetir. São dois grupos que têm dois tipos de frases, dois tipos de declarações ao longo do Evangelho. E esses dois tipos de declarações definirão dois tipos de destinos. Um distante de Deus, outro próximo do Senhor. E a primeira frase que você vê é, quem é este? Quem é este? A segunda é, este é quem? Faça comigo, quem é este? É uma pergunta, é uma frase que é uma questão. Quem é este? Depois temos uma outra frase muito comum na Bíblia, que é, este é quem? Fala assim comigo, este é quem? Consegue perceber a diferença entre quem é este e este é quem? Porque os apóstolos começaram como, quem é este que pode até o mar se acalmar? Mas terminaram a sua história dizendo, este é quem acalmou o mar, este é quem curou, este é quem libertou, este é quem mudou a minha vida, este é quem muda a minha história, este é quem morreu, este é quem ressuscitou ao terceiro dia, este é quem. Percebe a diferença das duas frases? Quem é este e este é quem? O propósito de Deus é retirar a questão da nossa boca e trazer a afirmação do este é quem. Só posso ser testemunha, porque lembra-se, o propósito não é ser pastor, não é ser diácono, não é ter um título, é ser uma testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. É assim, não é? Esse é o propósito de Jesus para a igreja. Ele conclui a sua missão, dando essa comissão para a igreja, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria e até os confins da terra. Testemunha, escuta isso, testemunha, não testemunha dizendo quem é este. Testemunha como dizendo, fala assim comigo, este é quem?
Mais forte, fala, este é quem. Uma testemunha só pode testemunhar se ele pode dizer, este é quem. Eu quero navegar na Bíblia com você hoje, mostrando vários exemplos que nós vemos a frase do quem é este e do este é quem. E os desfechos de cada um deles. Como é que acabou a história de cada um. Amém? Vamos comigo? Então, entenda isso. A afirmação ou a pergunta vai definir o meu grupo espiritual. A Bíblia tem grupos espirituais. Dos mais frios, dos mais quentes, dos mornos. É só você ler Apocalipse. Quando o apóstolo João tem a visão e quer demonstrar os tipos de igreja, e ele quer criticar, ele não quer condenar, ele quer alertar. A mais famosa é a Laodiceia, certo? Que não era nem quente e nem era o quê? Fria, e por isso estava ao ponto de vomitar da sua boca. O propósito dessa visão não era condenar Laodiceia, e sim o quê? Despertar Laodiceia. Então, isso mostra que há grupos espirituais. Nós temos que vigiar em qual grupo eu estou, qual grupo eu estou entrando, qual que eu estou saindo. Eu tenho que visitar o coração de vez em quando. Com que frequência você para visitar o seu coração? Quero te perguntar isso essa manhã. Com que frequência você para visitar o seu coração? Para saber em que grupo espiritual você está inserido. No quente, buscando sempre a palavra, a revelação. Ou você está frio, está morno. Engraçado que Deus prefere o frio do que o morno. Interessante isso. Então nós temos que vigiar nisso. Então, qual o grupo? Se eu tenho uma afirmação na minha boca, ou tenho uma questão na minha boca, define claramente o grupo espiritual que eu estou inserido. Então eu tenho aqui alguns grupos que eu selecionei. Por exemplo, a multidão diz, quem é este? A multidão diz, quem é este? Os céus dizem, este é quem? Este é quem? Os céus declaram quem é Jesus. Desde do princípio ao fim ele declarou, este é meu filho amado em quem tenho prazer. Não foi uma voz de um profeta, foi a voz que desceu do quê? Para todo mundo ouvir. Para todo mundo ouvir. Então, a multidão fala, quem é este? Os céus dizem, este é quem? Os religiosos dizem, quem é este? As testemunhas dizem, este é quem? Os iniciantes, os que estão começando, estão abismados, dizem, quem é este? O mundo espiritual, concordando ou não, dizem, este é quem? Os políticos dizem, quem é este? Os discípulos dizem, este é quem? Você pode dizer amém? As cúpulas dizem, quem é este? A igreja diz, o quê? Mais forte, o quê? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. A igreja diz, este é quem? E nestes grupos eu quero trabalhar com você hoje, para a gente poder vigiar, olhar para o coração e dizer, opa, eu estou perto do grupo do político, eu estou perto do grupo da multidão, eu estou perto do grupo do iniciante. Eu tenho que mexer, eu tenho que ir para o grupo do que fala este é quem. Amém? Eu tenho que ir para o grupo que tem sede, que está buscando essa aproximação da revelação, essa aproximação com o Senhor. Eu tenho que ir, eu sempre olhar para o coração e me mover com atitudes. Faça comigo. O segredo é olhar para o coração e me mover em atitudes. Só se cresce assim, quando eu olho para o coração e movo em atitudes. Se eu olho para o coração e enxergo algo que não é bom, a atitude é o quê? É contrição, é arrependimento, é busca. Se eu olho para o coração e encontro dúvidas, eu tenho que me mover com minha ação, buscando respostas, buscando discipulado, buscando entendimento, buscando estudo. Se eu olho para o coração e encontro frieza, encontro morte, eu tenho que estar perto de onde? Tenho que ter em ação, um caminhar que me leve para um lugar que me dá vida, que me aqueça, que me dê esperança, que me dê respostas em nome de Jesus. Então, quando eu olho para o coração, eu tenho que me mover para a ação. Então, quem é este? Se você olhar comigo, Mateus 21, 10, abra lá comigo. Mateus 21, versículo 10. Você vê que a multidão, como é que uma multidão pergunta? Interessante isso, né? Que fala assim, a multidão perguntou. Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda,
e perguntava: quem é este? Como é que uma cidade toda pergunta? Interessante como é que a ideia é mostrar que várias pessoas perguntavam. E no relato fala, né, que de forma uníssona, toda a multidão perguntava: quem é este que está chegando, que está agitando toda a cidade? Então a multidão até enxerga o movimento, mas não consegue identificar quem está por trás do movimento. O que é interessante é que, se você olhar no versículo 11, eu não pus aqui, pode pôr aqui atrás, por favor, Mateus 21, versículo 11. E as multidões clamavam dizendo: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Multidão é complicado, que até quando ela você vê que tem duas pessoas da multidão, umas que falam: quem é este, certo? Mas tem outra parte da multidão, que também é a multidão, que responde: este é o quê? É o quê, gente? O profeta. Mas está incompleta a resposta. Porque mesmo quando eu tenho uma resposta sendo multidão, ela nunca vai ser totalmente clara. Para conseguir passar para o grupo que responde: quem é este? Ou seja, este é quem? Eu tenho que sair da multidão e ser um individual com Cristo. Vou repetir. Para eu sair do grupo que pergunta quem é este, com admiração, e falar este é quem, eu tenho que sair da multidão e entrar no individual com Cristo. Aí eu sou capaz de responder claramente. O que está acontecendo hoje? Hoje em dia nós vemos um movimento na internet que todo mundo é pastor. Na internet, todo mundo prega. Só que nós estamos ouvindo a voz da multidão dizendo: este é profeta. Você não tem muito mais para responder. Você acha que 2 minutos de um vídeo vai te dar respostas profundas? Não vai. É a resposta que a multidão dá. Ela é boa? É boa. Era bom falar que Cristo era profeta? Era top. Já era um avanço da multidão. Porque até pouco tempo ela questionava, dizendo: quem é este? Qual que é o interesse desse? Aí ela evoluiu. Olha, ele é profeta e veio da Galileia. Sabe a origem e sabe uma característica dele, que é ser profeta. Ele era profeta, rei e sacerdote. Eles viram parcialmente. E hoje em dia nós estamos nos satisfazendo com quem fala só parcialmente o que é bíblico e o que é bom. E estamos nos alimentando só com o superficial em internet, em Google, em Instagram, pegando retalhos de 1, 2 minutos. Então isso é sério. Por quê? Porque as pessoas estão indo por um caminho de multidão dentro de casa. Dentro de casa. Um dado estatístico, você vai ficar assustado agora. Até 2016, grava essa data, até 2016, o nome Jesus sempre foi o mais procurado na internet. Até 2016. Dessa data que é recente, sim ou não? Para cá, as pesquisas foram tomadas, um outro topo surgiu, que são os memes na internet. Os memes passaram a ser um trend superior à pesquisa de quem é Jesus. Jesus Cristo na internet. Então isso mostra o quê? Que as pessoas estão substituindo seus interesses por respostas substanciais, conteúdos profundos, por highlights, por respostas de multidão, respostas populares. Cuidado, porque esse é um processo de emburrecimento, não só da sociedade, mas da igreja. E esse processo interessa a alguém. Eu vou repetir, cuidado, porque isso faz parte de um processo de emburrecimento social e da igreja, e esse processo interessa a alguém, tá? A alguém. Então, se posicione, sai desse grupo, porque o profundo não está num meme de 1 minuto, o profundo não está no highlight. Ele pode ser muito benéfico para te atrair. Eu solto vídeos de 1, 2 minutos, e é horrível porque as pessoas acham que entendem o que eu preguei 1 hora, ouvindo 1 minuto. Criticam 1 hora de pregação por 1 minuto que ela não entendeu. É um risco.
para os dois lados. Então a gente lança para quê? Para chamar a atenção. Mas se a pessoa não entrar no profundo de gastar 1 hora para aprender, nunca vai levantar para poder ensinar. Vou repetir. Se você não gasta tempo de autoridade para você parar 1 hora para aprender, você nunca vai levantar e ficar em pé para poder ensinar, nem que for 10 minutos. Então o caminho é esse, é eu saber, poxa, eu estou realmente num caminho muito confortável, que ele afaga a minha alma, mas é uma resposta superficial, e não é um combustível intenso. Então essa aqui é a multidão. Agora vamos ver o céu. Os céus, ele responde diferente, ele fala, este é, Mateus 3,17, eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é uma afirmação, não tem questão, não tem dúvida, é na lata. Esse é o filho, tem um propósito, vai realizar esse propósito, vai cumprir a vontade do Pai na terra. Este é quem? Muitos acham que essa foi a única vez que veio uma voz do céu, né? Mas não foi. Abre lá comigo em Mateus 17,5. Uma segunda vez isso aconteceu. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Isso aqui é o monte da transfiguração. Depois você lê em casa. Quando ele está com os discípulos e ele é transfigurado. E dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. A ele ouvi. Sair da afirmação, quem é este? Para a afirmação, este é quem? Tem a ver com sincronismo celestial. O quanto eu sou sincronizado com o Pai, define o tipo de frase que eu falo. Se eu falo, quem é este? Ou por quê? Ou para quê? Ou este é quem? O problema não está no conteúdo. Agora eu aprendi hoje e só vou falar este é quem. Não. Essa frase vem de dentro. Você pode ensaiar a sua boca para falar este é quem. Mas se a sua alma, o seu espírito não testificar que este é quem vive, este é quem salva, este é quem provê, este é quem liberta, nada vai adiantar. Então o seu sincronismo com esse espírito, que dá convicção, respostas e certeza, com os céus, é o que vai mudar essa frase e vai mudar você de um grupo para o outro. Estão me entendendo? Então diz amém aí. Então olha só a contagem entre a multidão, longe, vê, consegue enxergar, ele aplaude, ela arrepia, ele vê coisa boa, mas não consegue ver o profundo. É o contato entre este é quem e quem é este. Outra classe, os religiosos dizem quem é este. As testemunhas dizem este é quem. Os religiosos dizem quem é este. Por quê? Quem é este que está atacando a tradição? Quem é este que ataca o meu conforto, ataca o que eu aprendi até aqui? É assim que o religioso se reage. Está atacando o que eu aprendi, está atacando o que eu construí, está atacando o meu conforto. Eu já ouvi, gente, várias pessoas que falam, não vou me converter, porque eu estou, ela não falou com essa frase, mas no fundo era isso que dizia, eu vou estar atacando a minha família. É mais importante a tradição familiar do que a revelação do momento. Para algumas pessoas é. Então isso a configura o que? Um religioso, que ele serve mais a tradição, serve mais o antigo e resiste ao novo. Não é fácil você ser diferente. Eu sou diferente desde a minha infância, eu sou diferente. Eu era o mais tímido, eu era o 4 olhos, eu era sempre o diferente. Depois eu era o gago, eu era tudo, né? O do contra, sempre fui o do contra. Não é fácil você ser diferente. Dá vontade às vezes de ser sempre igual, porque todo mundo te aceita quando você é igual. Todo mundo te abraça, tapinha nas costas.
Numa mesa, no almoço, o cara que fala o que pensa é chato às vezes. Eu sou o cara chato numa mesa de almoço, que fala o que pensa, olha, desculpa, eu discordo da sua opinião, se você me permite falar, não é? Então, não é fácil ser diferente, mas a revelação, um conhecimento novo te pede diferença, te pede uma resposta diferente, te pede uma perspectiva diferente. O religioso não quer isso. Lutero, ele foi muito bom, perfeito para a época dele, porém, ele estacionou, ele evoluiu um pouquinho e parou, porque ele parou nas revelações. Ele teve uma revelação, gente, e uma revelação gerou 99 teses, baseadas em uma revelação. O justo viverá o quê? Pela fé. Aí, o que ele foi fazer? Ele mexeu no ninho de cobra, ele mexeu no bolso da igreja, que vivia das indulgências, de vender salvação, de vender piedade, de vender perdão. Não, mas espera aí, por que estão cobrando do povo as coisas, se é pela fé que o justo vai viver? Lutero só não morreu perseguido porque ele estava numa cidade pequena em Gutenberg, na Alemanha. Se ele tivesse a mesma atitude em Roma, ele não durava 10 dias. Tinha sido queimado, alguma acusação contra ele teria existido. Deus levou esse homem lá para Gutenberg, para deixar ele protegido, para amplificar a sua voz pelo mundo. Mas olha o incômodo, que uma revelação, não estou falando, ele deu um passinho pequeno, e pôs, o povo fala até hoje, Lutero foi perfeito, bacana, mas ele deu um passinho pequeno, sobre uma pequena revelação, que era básico e simples em Atos dos Apóstolos. Não foi nem engatinhar. Imagina se Deus nos desse todas as revelações que nós precisamos hoje, para poder mudar e crescer. Ia ser uma revolução, uma brigaiada, uma confusão na igreja, porque nós ainda estamos engatinhando. Pastor, como é que você fala isso? Tanta gente evangelizada, todo mundo crescendo. Eu tenho uma comparação. Quando eu quero saber um termômetro da igreja, eu faço o seguinte, eu olho para a nossa igreja hoje. Nossa, nem falo dos outros, nossa igreja. Eu olho para a nossa igreja e olho para onde? Atos dos Apóstolos. O que Atos vivia, nós vivemos hoje? Sim ou não? Sim ou não? Com clareza? Não. Então nós estamos anos-luz do básico. Porque eles com o básico, com o início, com o arranque da igreja, viveram aquilo tudo. Então esse é meu termômetro. Então eu tenho que buscar mais o quê? Revelação. Só que cada revelação vai confrontar uma tradição. Porque o que trava o novo é o antigo. O que trava o novo é o costume antigo. Então, se eu quero realmente mais de Deus, eu tenho que estar pronto para o mais de mim também. Como assim o mais de mim? Porque o mais de Deus vai exigir algo mais de mim. Sim ou não? Vai exigir uma ação, uma escolha, uma decisão, uma renúncia de um costume confortável. Tem costumes que são confortáveis. Por exemplo, o costume dominical é confortável, mas a revelação de Atos me pede mais, porque de casa em casa, dia após dia, a palavra era pregada, as pessoas se convertiam, milagres eram feitos, sinais e prodígios eram realizados, e mais pessoas se agregavam a Cristo. Nós reduzimos essa atividade dominicalmente, semanalmente. Se a revelação real te impactar, você vai ter que mexer na sua agenda, sim ou não? Isso incomoda, desafia. Aí eu tenho que fazer uma escolha, se eu vou ser um religioso, se eu vou ser um avivado. O que é um avivado, pastor? É o que vive pela revelação. Avivado é aquela pessoa que vive pela nova revelação. Simples. Se Deus me dá revelação nova, eu quero viver pela revelação antiga, eu escolhi o tradicional, eu escolhi a religiosidade, né? Marcos 2,7, por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus?
Essa foi a resposta. Quem é este que fala assim? Lucas 5:21. Então os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que profere blasfêmias? Meu Deus, revelação no ouvido de quem é religioso é pecado, é blasfêmia. Quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Lucas 7:39. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. Meu Deus do céu. O religioso, ele questiona a sua santidade baseado com quem você conversa, com quem você se relaciona. É triste isso. Então, que grupo eu quero ser? Lucas 7:49. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer: quem é este que até perdoa pecados? Então, esse aqui é o religioso. Ele não quer mudar, ele não quer crescer, né? Agora, as testemunhas fazem como? Profetas, pastores, mensageiros. Mateus 11:10. Este é aquele de quem está escrito: eu identifiquei Jesus na lei, no evangelho. Esse é aquele que havia de vir. Eis aí, envio eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Testemunha fala: esse é aquele que vai adiante de mim, vai à minha frente sempre. João disse isso. João tinha um propósito de preparar o caminho para o Senhor, mas ele falou: olha, eu venho até aqui, eu vou preparar o caminho, mas ele vai percorrer o caminho que eu percorri e vai além do que eu algum dia posso ir. Ele vai adiante de mim. No nosso contexto é igual, porque há coisas que nós podemos fazer até certo ponto, sim ou não, mas tem coisas que, se Jesus não for adiante de você, não vão ser realizadas. Então nós temos que ser aquela pessoa que sabe que quando faltar força, quando faltar caminho, quando faltar estrada, vai aparecer força, vai aparecer um novo caminho, vai se abrir a estrada para eu poder continuar, porque Cristo vai adiante de mim, porque eu sou uma testemunha. Quem crê diz amém aí. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. É isso. É sobre saber quem Ele é e dizer: Ele é quem me dá a vitória, Ele é quem me dá o livramento. Isso que difere a testemunha do religioso. Outro grupo é o grupo dos iniciantes. Que legal, é muito bom. Todo mundo foi iniciante um dia, e todo mundo um dia passou pela fase de perguntar: quem é esse? O que é isso? O que está acontecendo? O que é isso que eu estou sentindo? Normal. Então Marcos 4:41 fala o seguinte: encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles viam um Jesus poderoso, um Jesus profeta, um Jesus com autoridade, mas ainda não viam um Jesus Deus. E isso afastava eles de Cristo. Então houve uma transição, porque eles poderiam parar por esse grupo? Poderiam, mas eles continuaram a se relacionar com quem? Com Cristo, dia após dia, e foram vendo que Ele não era só um profeta, não só alguém inteligente, não só alguém poderoso, mas Ele era o próprio Deus, o Deus vivo à frente deles. E você vê a afirmação dele quando, se eu não me engano, foi João. Não, João não, foi um dos discípulos, não lembro agora se foi André. Isso está em João 14, se eu não me engano. Ele orando, falando com os discípulos, ele fala o seguinte: mas mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quem já leu isso? Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas. Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele fala o seguinte: eu estou convosco todo esse tempo e vocês não têm me conhecido?
Ele rasga. Estou com vocês o tempo todo. Nesse momento, a transição começou a se dar entre quem é este, para se afirmar: este é quem? Este é o Pai, este é o Filho, este é o Salvador, este é o Messias. Ele é tudo o que nós precisamos. Quem é este? Este é quem tem tudo aquilo que eu preciso. Este é quem tem tudo aquilo que eu preciso. Repara que antes, lá em Cesareia, esqueci agora o termo, onde saem as fontes de água, assim, Bânias, Cristo pergunta: o que dizem o povo que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta. Aí ele pergunta: e vocês, que dizem que eu sou? Ou seja, medindo o termômetro do grupo espiritual. Se é o grupo que está no quem é este, ou o grupo do que está no este é quem. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí só Pedro fala: tu és o Filho de Deus, o Cristo que havia de vir. Você percebe a diferença? Ele fala: não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus que te deu essa revelação. Essa revelação pediu algo novo para Pedro, pediu um novo comportamento, pediu uma nova conduta, um novo posicionamento, porque ele passou a saber que ele não era só mais um iniciante, mas ele era um discípulo, ele era um apóstolo, alguém que seria testemunha de Cristo em toda a terra. Então esses são os iniciantes que se admiram, se sentem bem perto de Cristo, num culto está maravilhoso, mas não conseguem dar uma resposta clara sobre realmente quem Deus é. Depois nós temos aquele que sai de principiante para discípulo, para apóstolo. Discípulo tem que saber definir quem Cristo é. Vou repetir: discípulos sabem afirmar e definir quem Cristo é. Ovelhas, por vezes não. Iniciantes, por vezes não. Entusiastas, por vezes não. Nós temos muito mais entusiastas disfarçados de discípulos do que discípulos de Cristo na terra. Eu falo umas frases meio difíceis, meio fortes, né? Mas é para a gente poder olhar para o coração. Porque ser entusiasta de um assunto não é ser a autoridade nele ou ter abraçado a causa do assunto. O principiante, ele é entusiasta, ele lê tudo, ele quer saber do Apocalipse, ele quer ver expulsar demônio, ele quer estar no meio do mover, ele quer estar presenciando, ele quer só satisfazer a sua curiosidade, mas vir para o lado de cá, expulsar um demônio, ministrar sobre o enfermo, pregar a palavra, ele não quer não, ele quer só poder estar no meio do, uau, um anjo, uau, vi um anjo, eu caí no chão, ele quer estar no meio do mover, mas ele não quer dar o passo para cá. Esse é um entusiasta, desculpa, não, tudo bem, isso alimenta a sua fé, você cresce com isso, mas se isso não alimentar o seu passo seguinte, é vão. Nada resolve, nada acrescenta em sua vida. Estão me compreendendo? Então eu tenho que sair de principiante para discípulo, para líder, para alguém que se envolve, que fala: este é aquele que vai adiante de mim, este é aquele que em seu nome eu realizo grandes coisas. Olha o que está lá na palavra, em Atos 4:10, quando perguntaram para os apóstolos: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, neste nome está este aqui, são diante de vós, sobre uma cura. Ele fala, é porque Ele existe, é porque Ele fez, é porque Ele me deu, que essas coisas estão acontecendo, que enfermos estão curados, que as vitórias acontecem em minha vida, né? Este é aquele que já existia. João fala isso, João 1,30,
Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. João dedicou a sua obra para mostrar as várias frases, escritos, situações que mostravam um Jesus divino, um Jesus Deus. E dizia: esse é aquele que já existia antes de mim. Ele pregou em um versículo toda a Bíblia, que é João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aquele que já existia, que já vem desde o princípio, e por ele tudo aconteceu e tudo vive. Este é aquele que, este é o pão, este é a provisão. João 6,58, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Posso ouvir um aleluia aí? Quem comer deste pão viverá para sempre. Ele é o pão que desceu do céu. Ele fala: até aqui, os conceitos que você aprendeu, a sua teologia, te davam combustível passageiro. Ele dizia: os seus pais comeram o maná e tiveram fome de novo. Eles comeram o maná e morreram. Eu sou maior que o maná, porque você come de mim, que sou o pão, e viverá eternamente. Ele é o pão vivo, ele é o pão que desceu do céu. Olha o contraste. E por último, para a gente poder terminar, os políticos e as cúpulas. Os políticos falam assim, né? Lucas 9:9. Herodes, que era um rei, era um político, um tetrarca. Herodes, porém, disse: a João eu mandei degolar. Quem é, pois, este a respeito de quem ouço tais coisas? E procurava vê-lo. Político é assim, ele fala: quem é este? Eu o mato ou me alio? Esse é como se comporta o político e a política. Ele vê alguém grande, ele vê alguém se destacar, e ele fala: opa, eu tenho que matar ou tenho que me aliar? E foi assim, e procurava vê-lo, observar, para tomar uma decisão. João atacava quem? Herodes, de forma direta, e foi o quê? Degolado. Jesus já não atacou Herodes, atacava geral. E Herodes, não está falando meu nome? Então, mas procurava o quê? Vê-lo, ficou observando se atacava ou não, se aliava, se tirava uma casquinha para ganhar popularidade, ou se mandava matar. Tanto é que ele não quer tomar partido na crucificação. Só você ler a história. Ele volta de novo, Jesus, para o Sinédrio, para Pilatos. Mas ele é empurrado para lá. Ele não quis. Não me interessa ainda fazer parte disso. Pode ir para o outro lado lá, né? Então, política é assim. Agora, o que mais me entristece é que tem muita gente que não tem cargos políticos, não são prefeitos, vereadores, mas se comportam da mesma maneira. Aqui é a coisa estreita. Porque eu estou na igreja até o momento que não me afetar, que não me incomodar, eu estou aliado. Quando me incomodar, quando pedir algo que eu não posso entregar, o que eu não quero, eu vou atacar. Eu vou bater. Tem muita gente que não é político, mas tem um perfil político. E pergunta: quem é esse? O que está acontecendo? E está na igreja ou no nosso seio para se beneficiar de alguma forma. Eu vou em alguns países, em especial muitas vezes na Inglaterra, e eu vejo que na Inglaterra tem um padrão de comportamento diferente das pessoas, em especial do imigrante. Por ser um país muito difícil de legalizar, de arrumar trabalho, as pessoas procuram as igrejas, não é porque querem Jesus, é para aumentar o seu network. Então, igreja pequena para eles não serve, tem que ser grande, o maior possível, para que eles possam tirar proveito ou partido das pessoas que estão dentro da igreja. Isso é político. Se você vem para cá
para conhecer pessoas novas, para arrumar um trabalhinho melhor, para fortalecer o seu network. Você é só um político. Você é igualzinho a Herodes. O dia que a igreja, que te serve hoje com contatos, com indicações, te arranja emprego, te ajuda na crise, dá um cabaz, o dia que ela fala, se você está errado, você parte para o ataque. Vai para a internet, fala mal, escreve mal, condena. Sim ou não, gente? A gente vê isso todos os dias. Esse é um perfil político, perfil de Herodes, que só fala assim, quem é esse? Quem é esse? Não fala, esse é quem? Esse é quem? Então, sonda a sua alma, porque nós podemos não saber isso, mas Deus sabe, Deus vê, Deus sonda, Deus vigia, Deus cobra, Deus entrega o juízo. Então eu falo com amor. Quem ama exorta, quem ama fala a verdade, quem ama chama a atenção, quem ama alerta. E uma igreja pastoreada, amada, ela é exortada. Você pode dizer amém? Isso é importante saber. As cúpulas, o que são as cúpulas? São as pessoas de alto escalão. Olha só, Lucas 20, verso 2. E falaram-lhe deste modo: dize-nos, com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem é o que te deu esta autoridade? Ou seja, as cúpulas pensam assim, não, se eu não conferir autoridade, ele não tem. Achamos que só tem autoridade quem nós conferimos autoridade. A gente esquece que acima de nós existe um Deus que detém toda a autoridade. Eu repeti, esquecemos que acima de nós existe um Deus que detém toda a autoridade e confere para quem Ele quiser e bem entender. O cara que dá cúpula, ele fala, não, Deus jamais vai colocar alguém para fazer algo que eu não faço, se não me der antes para eu poder conceder. Ele é o vaidoso, ele é o territorial. Territorial, não, esse território aqui é meu. Se eu não conferir, é do maligno. Se eu não conferir, é do diabo. Se eu não conferir, Deus não fez. Essas são as cúpulas, são os territoriais, são os vaidosos, são os espirituais vaidosos. Mas temos o oposto, graças a Deus, que é a igreja. Ela diz, Ele é aquele que vem. Ele é aquele que vem me buscar, é aquele que me salvou, é aquele que me governa. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a noiva, acho bacana que fique bem claro. E o Espírito e quem? E a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A igreja diz, vem. Porque a igreja é a única multidão que se liga com Cristo no individual. Nós somos uma multidão de pessoas onde todos nós temos um tempo com Jesus todos os dias. Quem pode dizer amém? É o único fenômeno onde a multidão é capaz de dizer para o mundo, este é Jesus, autor e consumador da fé, autor da vida, Senhor dos senhores, Rei dos reis, é este, porque nós somos um coletivo, mas cada um de nós temos uma relação com Ele no individual. O que define a transição do grupo de um para o outro, é isso mesmo, é o relacionamento pessoal com Cristo. É o que eu escuto de Cristo todos os dias, e como eu me comporto quando eu escuto a Cristo, depois que eu escuto a Cristo. Na sua alma, tem mais questões sobre quem Ele é, ou mais afirmações sobre Ele é quem? Quero te pôr essa questão hoje. Nós como igreja temos que dizer, Ele é aquele que vem, Ele é aquele que vive, Ele é aquele que provê, Ele é aquele que salva, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que liberta, que batiza, que revela, que dá entendimento, é aquele que dá autoridade, que dá motivação, onde tudo fala para parar, Ele fala, pode continuar. A igreja tem que ter esse poder. Uma igreja saudável, uma igreja que se move, é aquela que fala, Ele é quem? Ele vem, Ele virá, Ele está aqui. Eu sei quem Ele é, eu me relaciono com Ele. O meu coração está conectado com Ele.
Lembra aquele exemplo que eu dei sobre João e Pedro, quando estão eles no barco, Pedro está nu pescando. Quem viu esse exemplo que eu dei aqui? Poucas pessoas. Se você for lá depois da ressurreição, Pedro já tinha negado Jesus, estava com depressão, estava no barquinho lá pescando, estava Pedro, João, os apóstolos, e da praia eles avistam uma pessoa. João fala: esse é o Senhor, e fica estático no barco. Mas Pedro, ele tem que saltar, ele se veste, ele salta e nada até chegar a Cristo. Olha a diferença entre quem tem uma relação forte e quem tem uma relação quebrada. João era muito mais próximo de Jesus do que Pedro, porque em seu coração ele se conectou à distância e não teve que pular para ir correndo abraçar Jesus. Pedro estava distante porque tinha negado Jesus. Ele tinha que estar perto para poder reconhecer a Cristo. Então João aqui nesse caso, ele revela muito mais intimidade, muito mais proximidade de Cristo do que Pedro, porque ele se conecta com Jesus lá na praia, estando no barco, porque ele sabia quem Jesus era, sem ouvir, sem ver e sem tocar. Pedro estava distante, ele tinha que ver de perto, ele tinha que tocar, ele tinha que ouvir, ele tinha que conversar e ser tratado para voltar a ter um coração igual o que João tinha conseguido conservar. Então a igreja é isso, a igreja é aquela que está perto, que não precisa de muitas coisas, muitos milagres, muitos sinais, basta identificar, basta sentir, em um louvor, em casa, em uma oração, em um texto bíblico, em uma pregação, ver claramente que Jesus está lá, para ele, para ouvir, para falar, para só afagar. Quantas vezes eu não escutei nada de Jesus, mas só senti um conforto no meu coração, como quem diz assim: acalma que eu estou contigo, espera um pouco mais que vai melhorar. Sabe por que crente é mais próspero às vezes do que não é? Porque nós somos piores em muitas coisas. Nós somos menos disciplinados, nós estudamos menos do que os outros, nós fazemos menos treinos do que os outros fazem, os outros treinam muito mais. Mas por que a gente consegue às vezes mais coisas? Não é por competência, é porque há uma voz no nosso coração que fala assim: continua, não desiste, eu estou contigo. E essa voz não está lá fora, no mais competente que existe. Aí vem a depressão, ele para, vem o problema, ele para, vem um gigante, ele para. E nós, imperfeitos, muito piores do que os outros lá fora, vem a voz: continua, eu tenho mais, não para por aqui, eu tenho algo melhor para você, algo maior, vamos para frente. E você é motivado a continuar. Quando eu falo isso para vocês, eu fico lembrando das vezes que eu passei por isso, onde a lógica dizia: isso é impossível, isso é improvável, joga a toalha, vai para o tapete, acabou. Aí vinha aquelas coisas na mente assim, malucas: eu vou te pôr em lugares maravilhosos, lugares altos, você vai ser isso, vai ser aquilo, vai prosperar. Eu na minha cama sozinho, orando, chorando, falei: gente, isso é impossível, eu estou eu estou no pior fase da minha vida, e esses pensamentos me visitam. Não, é só o começo, você vai ter algo grande, os príncipes vão te ouvir, e cara, as coisas assim absurdas vêm na nossa mente assim, ó, e você vai se edificando, vai enchendo o coração, vai sair daquela tristeza de você. Aí você faz uma escolha: ou eu me levanto pela fé, ou fico sentado pela tristeza, sentado pelo desânimo, sentado pela derrota. Confie no Senhor em todo o tempo e escolha qual frase vai estar na sua boca, se é sobre este é quem, ou quem é este. Para mim, Jesus é sempre este é quem. Este é quem pode mudar a vida, este é quem pode salvar, este é quem pode libertar, este é quem pode dar sentido e propósito para a nossa existência. É sempre este é quem. É sempre este é quem. Este é quem é meu amigo,
é quem eu posso conversar, é quem eu posso buscar respostas, é quem eu tiro dúvidas. Eu leio a Bíblia, não entendi. Jesus, eu não estou entendendo. Não faz sentido para mim essa frase, me responde, ministra em minha vida. Não estou entendendo esse versículo. Ele é quem me dá a resposta, porque foi ele que escreveu. Então eu vou em quem escreveu e falo, me fala, o que está por trás disso aqui? Aí para um pouquinho, pesquisa isso, lê aquilo, vai atrás disso, estuda isso. De repente, uma revelação nasce. Por quê? Porque Ele é meu amigo, Ele é meu professor, Ele é meu Senhor e meu Salvador. Se posicione, saia do grupo que só pergunte quem é este, mas que fala, esse é quem eu amo, esse é quem eu confio, esse é quem eu me relaciono, esse é quem me conduz todos os dias, este é quem me tira dúvidas, este é quem. Quero te convidar hoje a orar e percorrer o seu coração. Faz uma visita no seu coração e veja se há mais questões ou afirmações nessa manhã. Fique em pé onde você está. Qual grupo você está? Multidão, religiosos, políticos, principiantes. Mas temos as testemunhas, os discípulos, os que estão linkados com a visão celestial. Temos o grupo da igreja que diz, Ele vem, Ele é aquele que vem, Ele é aquele que há de vir. Cristo, Ele quer se revelar a você como aquele que é. Que a sua boca seja como o céu quando se abriu e disse, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Que tua alma possa confessar isso com toda a convicção do seu ser. Nesse instante eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse ao Senhor, falasse com Ele, pedisse perdão a Ele por algumas coisas, ou adorasse pelos livramentos, pela graça, pelo favor que Ele te concede todos os dias. Mas que haja agora uma correção, um voto. Deus quer que você faça uma aliança com Ele para um novo tempo. Nós temos tido muitas revelações, todas elas pedem de nós, ou pedem a nós, atitudes, escolhas. Você nasceu para ser testemunha, mas não para testemunhar dúvida, mas para testemunhar certezas, convicções, revelações. Cristo quer realizar grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Abra o seu coração para Ele de forma mais intensa, mais vulnerável, mais entregue. Não só para Ele te salvar. Ele tem para você salvação, tem vida eterna, tem sim Senhor, mas também tem propósito, tem ministério, tem função, porque você é a igreja. Você é a igreja de Cristo. Em você está o Espírito Santo de Deus. Em você brilha a luz do Altíssimo. A tua face resplandece. Aonde você vai, as pessoas sentem a sua autoridade. Abra a tua boca e diga, o meu Deus fez isso. Ele é aquele que morreu na cruz para me dar a vida eterna, para perdoar os meus pecados. Ele é aquele que me ama, que não me abandona num dia da angústia. Ele é o meu herói. Ele é o meu herói. Confesse ao Senhor e às pessoas quem o Senhor é. Ele é quem? Ele é esse. Ele é o Todo-Poderoso. Tu és, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Minha missão é essa, Pai, é afirmar quem o Senhor é, até que as pessoas entendam o Teu poder, a Tua glória. Tu és o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Tu és. Oh, Pai, o que o Senhor não pode fazer? O que o Senhor não pode realizar?
O Senhor tem tudo nas palmas das suas mãos. Não tem problema maior do que o Senhor. Pai, o Senhor sem uma oração, sem nada, foi lá e transformou água em vinho. O Senhor é o que muda realidades, que quebra a lógica, que quebram os padrões da tradição, os padrões antigos. Senhor, Tu és essa pessoa. Quando nós andamos com o Senhor no individual, é impossível não ter os paradigmas quebrados, não ter a mente aberta, não evoluir para um outro patamar. A cura para irmos para os grupos espirituais corretos está na relação que fomentamos com o Senhor, em ter prazer em estar contigo, em saber que os teus olhos não se fecham e nos fitam 24 horas por dia, e sermos honestos em relação a isso, e buscar o Senhor ajuda, graça e misericórdia, conselho, unção, autoridade e informação. Tu és, adora o Senhor.